Eles sempre te vendem o whey protein como a fórmula mágica para crescer músculos rápido. Que ele resolve o problema do shake ideal, da recuperação perfeita, da massa limpa. Mas quase ninguém te conta aquilo que acontece por trás da cortina. Os efeitos ocultos que o whey vai causando no seu corpo quando você toma diariamente. Coisas que não aparecem nas propagandas, nos stories, nos rótulos vendendo isolado ou concentrado. Imagine isso. Um suplemento que não só alimenta os músculos, mas mexe no seu metabolismo, regula hormônios, reforça seu sistema imunológico, altera seu perfil corporal, enquanto você quase não nota. Você ingere aquele shake pós-treino, mas as mudanças já começaram minutos, horas, depois, em níveis celulares que você não enxerga. E com o tempo, isso vai moldando quem você é por dentro. Muita gente abandona o whey antes de ver efeitos reais. Acham que não funcionou, incha, causa problema renal, é coisa de fisiculturista. Mito sobre mito, desinformação atrás de desconfiança. Mas a verdade, aquela baseada em estudos, na fisiologia, na bioquímica, é que o whey é mais que suplemento de músculo. É uma ferramenta de transformação corporal silenciosa. Mas calma, isso não significa que ele é um silicone químico milagroso. Não estou vendendo promessa vazia. Estou falando de efeitos reais, mensuráveis, que acontecem quando você toma whey diariamente, de forma constante, com intenção, com constância. E alguns desses efeitos você nem vai sentir no começo. Só vai olhar para trás depois de meses e perceber que algo mudou de verdade. Se você está disposto a encarar a rotina whey todo dia, não por modinha, mas com propósito, você precisa entender o que o whey realmente faz no seu corpo. Não só no músculo, mas no sistema hormonal, no sistema imune, nos ossos, no metabolismo, na inflamação, no envelhecimento. E é isso que vamos desvendar agora. 7 efeitos potentes, suportados pela ciência, que acontecem quando você consome whey com constância. Se isso já soa como algo que você precisa ver, já vai apertando o like e se inscreve no canal, porque o que vem agora pode mudar sua forma de enxergar suplementação e até o seu corpo. Efeito 1. Recuperação acelerada e síntese proteica reforçada. Você sabe aquela dor muscular que te faz andar igual um robô no dia seguinte? Ou aquela sensação de que o treino foi tão pesado que você vai precisar de 2 dias a mais só para voltar ao normal? Então, o whey protein diário mexe justamente nisso. Não é só sobre colocar proteína no copo. É sobre entregar aminoácidos no momento certo, na velocidade certa, para o seu corpo reconstruir tudo o que você detonou no treino. O que muita gente não entende é que o Whey Age quase como uma equipe de reparo de Fórmula 1. Quando você para nos boxes, pós-treino, ele já está lá com todas as peças, leucina, isoleucina, valina, prontos para agir. Quanto mais rápido essa equipe entra em ação, menos tempo seu corpo passa remendando o estrago. Resultado? Você sente menos dor, volta para o treino mais inteiro e mantém um ritmo que 90% das pessoas perdem no meio do caminho. A mágica acontece por causa da velocidade de absorção. O whey, por ser uma proteína de alto valor biológico e rápida digestão, eleva os níveis de aminoácidos no sangue em minutos. Isso ativa diretamente a via mTOR, o sinalizador de crescimento muscular. É como apertar um botão que diz: bora reconstruir isso aqui mais forte do que era antes. Sem esse estímulo, o corpo demora mais, usa mais recursos e deixa você estagnado entre um treino e outro. Mas tem mais. Além de acelerar o conserto, o whey otimiza a qualidade dessa reconstrução. Ou seja, não é só recuperar, é melhorar o tecido. Ele deixa suas fibras musculares mais densas, mais resistentes, mais preparadas para o próximo desafio. Isso significa menos lesão, menos sensação de me quebrei todo e mais constância.
o verdadeiro segredo de qualquer físico sólido. Só que nada disso acontece se o uso for aleatório. Não adianta tomar whey quando lembrar ou só nos dias que treina. O corpo precisa de previsibilidade, de entrega constante. É isso que garante que o sistema de recuperação funcione no automático. Sem isso, o corpo fica tentando achar material para se reconstruir. E aí você sente que treina, mas não evolui. Esse é o ponto. Recuperar rápido é o que separa quem evolui de quem vive no platô. Porque quando você consegue voltar inteiro, dia após dia, sem ficar sempre 3 passos atrás se curando, aí sim o jogo muda. Efeito 2. Regulação hormonal e elevação do perfil anabólico. Existe um detalhe sobre o whey protein que quase ninguém comenta, mas que muda completamente o jogo quando você entende. Ele não age só nos músculos. Ele mexe nos bastidores do seu corpo, nos hormônios que determinam se você vai construir ou destruir massa magra. E quando você toma whey todos os dias com regularidade, ele começa a ajustar sua máquina interna para operar no modo crescimento. A primeira coisa que acontece é a elevação estratégica da insulina no pós-treino. Diferente do que muitos pensam, insulina não é só hormônio de engordar. Ela é altamente anabólica. Isso significa que ela atua como um entregador ultra rápido, jogando aminoácidos e glicose direto na célula muscular. Quando você combina whey com um pouco de carboidrato pós-treino, a insulina ajuda a empurrar tudo isso para o lugar certo, no momento certo. É como se seu músculo dissesse: estamos abertos para a reforma, e a insulina trouxesse os tijolos e o cimento. Mas não para por aí. Um consumo consistente de whey também influencia hormônios como o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina, que é um dos principais condutores da hipertrofia muscular. Com mais proteína de qualidade entrando no sistema, o IGF-1 atua com mais eficiência, recrutando células satélite, que são literalmente as encarregadas de regenerar e crescer tecido muscular novo. Sem estímulo adequado, essas células dormem. Com o whey diário, elas despertam. Outro ponto crítico: cortisol, o hormônio do estresse. Você pode treinar, comer bem e dormir direitinho, mas se vive sob estresse, seja físico, emocional ou metabólico, seu corpo libera cortisol em excesso. E o que o cortisol faz? Destrói músculo, literalmente. Ele quebra a proteína e dificulta a síntese. Agora, quando você coloca whey na rotina, principalmente nos momentos em que o cortisol está alto, logo após o treino, por exemplo, você entrega ao corpo os aminoácidos que ele precisa para neutralizar essa catabolização. Você corta o mal pela raiz. Tem mais. A proteína do whey também participa indiretamente da produção de testosterona, não como precursor direto, mas como matéria-prima para manter o organismo em ambiente anabólico. Quando sua dieta tem proteína suficiente, especialmente de alta qualidade como o whey, seu corpo entende que tem o que precisa para crescer. Resultado? Ele regula melhor os níveis de testosterona, GH e IGF-1. Não é suplemento hormonal, mas é o que ajuda seu corpo a produzir, equilibrar e usar melhor o que já tem. Isso tudo, de novo, só funciona se houver consistência. Não adianta tomar whey só nos dias de treino ou quando bate culpa. O corpo precisa saber que vai ter suporte todos os dias para ajustar os sinais hormonais. Acredite, a maioria das pessoas falha não no treino, mas no suporte bioquímico. Querem crescer, mas entregam material de construção de forma intermitente. Isso cria ruído, bagunça o sinal e o corpo trava. E o mais curioso, quando você mantém o perfil hormonal otimizado com whey diário, até o treino rende mais. Mais energia, mais disposição, mais foco. Porque seus hormônios estão jogando a seu favor, não contra. E aí o ciclo se fecha. Você treina melhor, cresce mais, se recupera mais rápido, mantém o ambiente hormonal limpo e tudo começa a escalar.
Efeito 3. Defesa anticatabólica, preservação muscular em estado de alerta. Você treina pesado, segue dieta, dorme o máximo que consegue. Mas tem um inimigo silencioso trabalhando contra você o tempo todo, o catabolismo muscular. E não, ele não aparece só quando você passa fome ou faz dieta extrema. Ele está presente em cada estresse físico, cada noite mal dormida, cada refeição mal distribuída. É nessa hora que o Whey Protein diário entra em cena como a última linha de defesa da sua massa muscular. Quando você consome Whey todos os dias, especialmente em momentos de vulnerabilidade, como o pós-treino, ao acordar ou entre refeições distantes, você impede que o corpo entre em modo de autodegradação. Porque o corpo é eficiente. Se não tem proteína suficiente disponível, ele vai buscar nos músculos o que precisa. Isso mesmo, ele vai quebrar o que você levou meses ou anos para construir, só para manter funções básicas funcionando. A proteína vira combustível de emergência e você nem percebe, até começar a perder forma mesmo treinando igual. O Whey Protein impede esse processo. Ele mantém os níveis de aminoácidos elevados o suficiente para sinalizar ao corpo que não é necessário canibalizar músculo. Isso é especialmente importante em fases de cutting, dieta restrita ou treinos mais intensos, porque nesses momentos o risco de catabolismo dispara. E muita gente acha que está se secando, mas está mesmo perdendo massa magra valiosa. E isso compromete tudo: força, estética, metabolismo e saúde. Outro ponto crítico: o Whey é riquíssimo em leucina, o aminoácido mais potente na ativação da síntese proteica. Só que, além de construir, a leucina também previne a destruição. Quando há leucina suficiente circulando, o corpo interpreta isso como sinal de abundância e reduz a degradação. É como se você estivesse dizendo: relaxa, tem proteína de sobra aqui, não precisa mexer na reserva. Sem esse sinal, a máquina entra em modo econômico e corta justamente onde não devia. E tem mais. Em fases de estresse emocional ou físico, insônia, treinos longos, calor extremo, rotina caótica, o cortisol sobe e, com ele, a quebra de tecido muscular acelera. O Whey atua como um freio nesse processo. Ele fornece o substrato que o corpo precisa para manter o equilíbrio e não entrar em modo destrutivo. Ou seja, o Whey não é só sobre ganhar músculo. É sobre não perder o que já foi conquistado com tanto esforço. Isso explica por que atletas de alta performance, bodybuilders e praticantes sérios de musculação não abrem mão do Whey, mesmo fora de temporada ou em fases de manutenção. Não é luxo, é blindagem. Eles entenderam que o maior segredo da longevidade muscular não está só no treino ou na dieta perfeita, mas na constância do fornecimento de aminoácidos certos, nos momentos certos. E a real é que a maioria das pessoas só percebe essa perda quando já está tarde. Começa a se olhar no espelho e sente que secou demais, perdeu volume, perdeu força. Acha que é falta de treino, mas o buraco é mais embaixo. É perda invisível, um músculo que está sendo drenado dia após dia, sem que você perceba. O Whey Protein diário fecha essa torneira. Ele sustenta a estrutura, mantém o volume, protege o investimento. E aí vem o ciclo. Quanto mais você mantém sua massa magra intacta, mais força tem para treinar. Quanto mais treina com força, mais sinal de crescimento você gera. Quanto mais sinal de crescimento, mais o corpo exige suporte. E o Whey mantém esse suporte no piloto automático. Você vira um sistema fechado de evolução constante. Efeito 4. Metabolismo em alta e controle da saciedade. O impacto invisível na composição corporal. Todo mundo fala em acelerar o metabolismo, mas poucos entendem como isso realmente funciona. Não é um botão mágico, é um sistema que depende do que você come, do quanto você se movimenta, da qualidade do seu sono
e, principalmente, da frequência com que você dá ao seu corpo o combustível certo. E o Whey Protein, quando tomado todos os dias, entra como um dos principais responsáveis por manter esse sistema girando com eficiência. Primeiro, vamos direto ao ponto. Digerir proteína gasta mais energia do que digerir qualquer outra coisa. Isso quer dizer que quando você toma whey, o seu corpo precisa trabalhar mais para quebrar e absorver esse nutriente. E esse trabalho consome calorias. Ou seja, mesmo em repouso, seu organismo está gastando mais energia só porque você forneceu o tipo certo de alimento. Parece pequeno, mas no longo prazo, esse esforço extra faz diferença real na sua composição corporal. E tem mais. O whey ajuda de um jeito poderoso no controle da fome. Sabe aquele tipo de comida que você come e, meia hora depois, já quer atacar a geladeira? Isso acontece porque o seu corpo não se sente satisfeito de verdade. Agora, com o whey é diferente. Ele envia sinais para o cérebro dizendo: "Tá tudo certo aqui, pode desacelerar a fome." E o efeito é quase imediato. Quando você inclui whey na dieta de forma inteligente, você segura melhor a fome ao longo do dia, sem precisar ficar se forçando a resistir. Para quem vive lutando contra a vontade de comer doce, lanche fora de hora ou beliscar o dia inteiro, isso muda tudo. Um simples shake no meio da tarde pode ser o que separa você de um ataque de impulsividade. E o melhor, não é porque você se controlou, é porque o seu corpo não sentiu necessidade. É muito mais fácil agir certo quando o seu sistema interno está do seu lado. O whey também ajuda o corpo a lidar melhor com o açúcar dos alimentos. Quando você come pão, arroz, fruta ou qualquer carboidrato, seu corpo precisa controlar o nível de açúcar no sangue. Se esse controle falha, vem aquela montanha russa. Energia sobe e cai. Fome aparece do nada e o foco desaparece. O uso constante de whey ajuda a suavizar esses altos e baixos, fazendo com que a energia fique mais estável. Isso quer dizer menos cansaço no meio do dia, menos vontade de açúcar e muito mais clareza mental. E essa estabilidade também reflete no seu humor. Quando você passa o dia com energia constante, sem picos e quedas, você se sente mais leve, mais centrado. E é aí que começa o verdadeiro controle. Não é só sobre comer certo, mas sobre sentir que você está no controle do seu corpo, e não o contrário. E tudo isso sem precisar cortar radicalmente o que você come, nem fazer dieta maluca. Só de colocar whey de forma regular, como parte da sua rotina, você já muda o jogo. O corpo passa a funcionar melhor por conta própria, e os efeitos vão além do espelho. Você sente mais disposição, mais foco, mais equilíbrio. E aí, o looping fica claro. Quanto mais equilibrado o seu metabolismo, mais fácil fica comer bem, manter o foco, evitar deslizes. E quanto mais isso se encaixa, mais fácil é continuar evoluindo. O whey entra como um aliado silencioso nessa engrenagem, mantendo você nutrido, saciado e funcionando no seu melhor estado. Efeito 5. Prevenção da perda muscular e desaceleração do envelhecimento físico. Tem uma coisa que ninguém te avisa quando você começa a treinar. O tempo não para. E se você não estiver fazendo algo de forma ativa para segurar o que conquistou, o corpo começa, devagar e silenciosamente, a te puxar para trás. É o chamado declínio muscular natural. E ele atinge todo mundo. Homens, mulheres, jovens, mais velhos. Depois dos 30, o corpo começa a perder massa muscular se você não estiver cuidando. E é aí que o uso diário de whey protein se torna mais que suplemento, se torna escudo. Quando você treina e consome whey de forma consistente, está basicamente dizendo ao seu corpo: eu ainda preciso dessa força, dessa massa, dessa capacidade. O corpo entende o recado. Ele para de desmontar sua musculatura aos poucos, que é o que aconteceria se você ficasse sem estímulo ou sem nutrição adequada.
O whey protege o que você já construiu e ajuda a manter esse tecido vivo, ativo, funcional, ano após ano. E isso tem impacto direto na sua vida fora da academia. A força que você preserva hoje é a mesma que vai te permitir, amanhã, subir escadas sem se apoiar no corrimão, carregar sacolas pesadas sem se lesionar, brincar com os filhos ou netos sem ficar esgotado. Pode parecer exagero, mas essa é a verdade crua. Quem não protege sua massa magra perde qualidade de vida, mesmo sem perceber. E quando essa perda se acumula, o preço vem caro. Agora, pensa comigo. Você passa anos treinando, suando, evoluindo. Acha que está no caminho certo, mas por não consumir proteína suficiente, ou por não fazer isso com constância, seu corpo começa lentamente a usar sua própria musculatura como fonte. Você fica mais seco, mais fraco, mais leve, mas sem força. Isso não é emagrecer. Isso é definhar com aparência atlética. Um risco real para quem negligencia o básico. O whey, quando usado todos os dias, entra como um reforço contínuo. Ele garante que seu corpo tenha matéria-prima suficiente para não recorrer ao que já está construído. E melhor, ele facilita a preservação muscular até mesmo em fases de baixa caloria, como cutting, dietas específicas ou momentos de estresse físico e mental. É como se você criasse um colchão de segurança. O corpo entende que pode continuar ativo, sem precisar roubar da própria estrutura. E tem outro ponto importante. Quanto mais músculo você mantém, mais acelerado seu metabolismo fica. Músculo é tecido caro, exige energia para se manter. Se você perde músculo, seu gasto calórico diário cai. Ou seja, manter músculo não é só sobre estética. É sobre queimar mais, mesmo parado. E é aí que o whey fecha o ciclo. Ele ajuda a manter a estrutura que mantém o seu motor girando mais rápido. Esse é o tipo de investimento que paga dividendos por anos. Porque enquanto os outros reclamam que estão ficando mais fracos com o tempo, você está simplesmente mantendo o que é seu. Força, mobilidade, autoestima. O whey vira um ritual de manutenção da sua autonomia. Porque crescer é ótimo, mas manter o que você construiu é o verdadeiro jogo de longo prazo. Efeito 6. Reforço do sistema imunológico e blindagem contra o desgaste físico. Quando falamos de whey protein, a maioria pensa em músculos, força, performance. Mas tem uma parte do corpo que muitas vezes é deixada de lado e que, silenciosamente, pode ser a diferença entre você evoluir ou viver travado: o seu sistema imunológico. E o que poucos sabem é que o consumo diário de whey não serve apenas para reconstruir músculos. Ele também fortalece suas defesas internas, deixando você mais resistente ao desgaste físico e aos desafios do dia a dia. Pensa bem, cada vez que você treina pesado, você está causando microlesões, liberando hormônios do estresse, exigindo que o corpo entre em modo de recuperação. Isso é ótimo para crescer, mas ao mesmo tempo gera uma sobrecarga no sistema imune. E se ele não estiver forte o bastante para acompanhar, você começa a sentir os efeitos: resfriados recorrentes, queda de energia, inflamações persistentes, dores que não passam. O corpo fica vulnerável, mesmo que por fora você pareça saudável. É aí que entra o whey, como uma linha de defesa inesperada. Ele é rico em compostos como imunoglobulinas naturais, além de fornecer os blocos de construção que o sistema imune usa para produzir anticorpos, células de defesa e combater inflamações. Ou seja, quando você consome whey de forma constante, você está nutrindo suas defesas internas na mesma medida em que alimenta os músculos. E isso faz uma diferença gigantesca, principalmente quando o treino aperta ou o estresse da vida aumenta. O resultado é que seu corpo começa a aguentar mais pancada. Você treina forte, se expõe ao desgaste, mas não vive resfriado. Não pega qualquer virose. Não sente o corpo travado,
por pequenas dores ou inflamações. Por quê? Porque o sistema de defesa está bem nutrido, bem estruturado, pronto para responder rápido. E isso te dá vantagem onde mais importa: consistência. Porque não adianta treinar como um monstro por 2 semanas se vai passar a terceira doente ou quebrado. E tem mais. Esse suporte à imunidade também ajuda na recuperação pós-treino. Um corpo inflamado demora mais para se regenerar. Já um corpo com defesa alta limpa os resíduos do treino mais rápido, reduz o tempo de recuperação e te deixa pronto para a próxima sessão em menos tempo. É como se o whey estivesse fazendo uma faxina interna, todos os dias, sem você nem perceber, mantendo tudo funcionando no ritmo certo. Isso é especialmente importante em fases de dieta mais restrita, onde o corpo está recebendo menos calorias. Nessas horas, o sistema imunológico costuma ser um dos primeiros a sofrer. Mas com o whey ali todo dia, você garante uma base sólida de proteção, sem precisar recorrer a 1000 suplementos ou complexos vitamínicos. É simples, direto e eficiente. E aqui vem o looping. Quanto mais saudável você se mantém, mais consegue treinar. Quanto mais treina, mais precisa de recuperação. Quanto mais recupera, mais evolui. E o whey está presente em todas essas etapas. Ele não é só sobre músculo. Ele é sobre estar inteiro, forte por fora e blindado por dentro. Efeito 7. Fortalecimento estrutural. A base invisível que sustenta sua evolução. Quando você pensa em força, o que vem à mente? Músculos, certo? Braços mais grossos, pernas definidas, costas marcadas. Só que tem uma parte do seu corpo que não aparece nas fotos, não chama a atenção nos vídeos, mas que carrega tudo isso todos os dias. É a estrutura, os ossos, a fundação que sustenta cada movimento, cada treino, cada gota de suor que você derrama. E o que pouca gente sabe é que o whey protein, consumido todos os dias, atua diretamente nessa base invisível, ajudando você a manter seu corpo inteiro, firme e funcional, agora e nas próximas décadas. A maioria das pessoas associa o whey apenas à construção de músculo, mas esquece que os ossos também precisam de proteína. Aliás, eles são construídos por ela. Metade da composição dos seus ossos vem de uma matriz proteica: colágeno, fibras estruturais, tecidos vivos que precisam ser alimentados todos os dias. Sem esse suporte, não adianta jogar cálcio para dentro. O corpo não vai conseguir usá-lo corretamente. E sabe o que acontece? Você treina pesado, empurra ferro, salta, corre, e a estrutura vai se desgastando por dentro, silenciosamente, até quebrar. Agora imagina o contrário. Um corpo que recebe whey todos os dias. Uma estrutura que está sendo alimentada constantemente. Ossos que são reforçados por dentro, lentamente, como se ganhassem novas camadas de resistência ao longo dos meses. Com isso, cada treino que antes causava microtraumas, agora gera adaptação. Cada impacto que antes era risco, agora é estímulo positivo. Você vai se tornando mais estável, mais firme, menos frágil e muito mais preparado para aguentar volume, intensidade e evolução real. E isso vale para todo mundo. Homens, mulheres, jovens, mais velhos. Porque a perda de densidade óssea não escolhe vítima. Com o passar dos anos, os ossos naturalmente vão ficando mais frágeis, principalmente se você não treina ou não se alimenta direito. O que você construiu até os 30, você começa a perder aos poucos, a menos que faça algo intencional para manter. E aqui é onde o whey se torna um seguro invisível. Ele alimenta a base que te sustenta, sem que você precise fazer nenhuma manobra mirabolante. E sabe o que isso significa na prática? Significa menos dor nas articulações, menos risco de lesão, menos estalos desconfortáveis, travadas repentinas, inflamações constantes. Você treina, força, exige e o corpo responde, sem quebrar. Isso te dá liberdade. Liberdade para subir carga,
para correr com confiança, para viver com mais energia e menos medo, porque seu corpo aguenta. Ele está pronto. Você construiu uma fundação sólida. E isso não vale só para os treinos. Vale para a vida. Vale para carregar seu filho no colo sem medo de travar a lombar. Para sair da cama com disposição. Para chegar nos 50, 60, com um corpo que ainda responde, ainda sustenta, ainda te permite ser ativo. Isso é longevidade. E isso começa agora, na decisão de cuidar do que está por baixo de tudo. O whey é só o meio. O que ele alimenta é a sua base. E aqui, o looping se fecha com força. Quanto mais forte a estrutura, mais liberdade você tem para crescer. Quanto mais você cresce com segurança, mais precisa de reforço. E quanto mais reforço, mais o whey se mostra essencial. Não como suplemento de moda, mas como pilar de sustentação da sua jornada. Você já percebeu? Em nenhum momento eu disse que o whey protein é mágico. E sabe por quê? Porque ele não precisa ser. Ele não transforma o corpo da noite para o dia. Não substitui treino, disciplina ou descanso. Mas quando você usa de forma consistente, estratégica, intencional, ele se torna algo muito mais poderoso. Um aliado invisível, constante, silencioso, que trabalha por você mesmo quando você não percebe. Enquanto muitos ainda acham que o whey é só um shake para quem quer ficar grande, você agora entende que ele é um reforço estrutural. Um tijolo diário na construção de um corpo que não só performa, mas resiste, se adapta, se mantém forte quando os outros desmoronam. Porque a verdade é que o que separa quem evolui de quem vive no platô não é um treino insano ou um segredo escondido. É a soma dos pequenos hábitos feitos com consistência. E o whey é exatamente isso. Consistência líquida. Todos os dias. Sem falha. Sem desculpa. Você viu que ele não age só no músculo. Ele mexe na sua recuperação, na sua fome, no seu metabolismo, nos seus hormônios, na sua imunidade, nos seus ossos, na sua capacidade de envelhecer sem quebrar. O whey é, literalmente, um motor silencioso da sua longevidade física. Só que o detalhe é que a maioria das pessoas nunca chega a sentir esses efeitos. Por quê? Porque elas desistem antes. Tomam uma semana, esquecem na outra. Têm disciplina até sexta e somem no fim de semana. E depois dizem que não funciona. Mas você não precisa ser essa pessoa. Você já entendeu o jogo. E agora, com esse conhecimento, o próximo passo é seu. Se você decidir levar isso a sério, tomar seu whey todos os dias, do jeito certo, no momento certo, o seu corpo vai começar a responder. Talvez não no primeiro dia, talvez nem na primeira semana. Mas um dia, do nada, você vai olhar no espelho, vai fazer um treino pesado, vai acordar no dia seguinte e vai perceber. Algo mudou, e mudou mesmo. Você construiu um sistema que trabalha com você, não contra. Agora eu quero saber. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Foi sobre recuperação? Sobre manter seus ganhos? Sobre proteger o que você levou tanto tempo para construir? Me conta aqui nos comentários. Vou ler e responder o máximo possível, porque esse papo não pode parar aqui. E claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. O conhecimento está aí, a estratégia está clara. O resultado só depende de uma coisa: mostrar para o seu corpo, todos os dias, que você está comprometido com a sua evolução. E se for com whey no copo, melhor ainda, porque agora você sabe exatamente o que ele faz e por que vale a pena.